Obrigada, quem avisou. Obrigada. Vamos lá. Olha só, então vem comigo, né? Tem aqui a doença de Huntington, H afetado, beleza. Vamos pensar aqui nessas possibilidades aqui, tá bom? Dos meninos aqui, das crianças, dos genótipos. Geralmente, eu gosto de fazer, pessoal, quando faz aquela questão para a gente ver os possíveis cruzamentos, eu gosto de fazer o quadradinho, né? Eu acho que vocês já devem ter feito isso em algum momento, aqueles quadrinhos, para a gente ver as possibilidades de cruzamento, tá? Você coloca aqui o pai, ó, o pai, quais são os alelos? Hzão, Hzinho, as possibilidades, né, dos espermatozoides aqui, e a mãe, Hzinho, porque a mãe é normal, tá? Então, vamos lá. Quais são as possibilidades aqui, ó? Hzão, Hzinho, Hzão, Hzinho, Hzinho. Ou seja, 50% de chance do filho ser normal e 50% de chance do filho ser afetado, independente do sexo. Como que a gente representa isso no heredograma? Simples, você pega, então coloca aqui um menino normal e um menino afetado. Uma menina normal e uma menina afetada, tá? Dessa forma, você conseguiu ilustrar o padrão hereditário da doença? Sim, simples e fácil desse jeito, certo? Deixa eu voltar aqui, olha, no padrão da doença. Pera lá. Os indivíduos atingidos tinham um dos genitores com a doença. Olha aqui o genitor, né? Afetado aqui com a doença, certo? Metade dos filhos de pais afetados desenvolve a doença. Metade dos filhos desenvolvendo a doença, tá? Outra possibilidade, tá? Outra possibilidade. Você poderia ter representado assim, ou ainda há outras formas de representação. Por isso que eu deixei livre para vocês. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. O homem casado com uma mulher, e no caso aqui, a mulher é huntingtoniana. A mulher tem a doença de Huntington. Para ilustrar essa questão de 50% dos filhos, lembra que tem um símbolo para quando o sexo é indefinido? Vocês lembram disso? Sim, a pirâmide. Exatamente. Então, nós temos aqui, ó, um losango, tá? Olha só, então você pode fazer aqui, ó, um losango de um lado, porque você não sabe o sexo ainda, tá no planejamento familiar, um losango para o outro, sendo que metade dele será afetado. Pessoal, deu para acompanhar? Deu para acompanhar? Deixa eu ver as carinhas de vocês, espera lá. Vou colocar aqui para compartilhar só a tela do Paint. Aí. Pessoal, nossa, não tem nenhuma carinha, só da Camila. Deu para acompanhar? Deu? Deixa eu ver os que vocês fizeram. Luciano, pode falar. Seguinte, nesse segundo exemplo que você deu, você só quis demonstrar que nós não temos a certeza do sexo ainda. Quer dizer, o bebê está em geração ainda. Aí eu queria demonstrar que há possibilidade dele nascer afetado ou normal. É só isso? Ou Exatamente. Exatamente. Pode ser o caso de uma gestação onde não sabe ainda o sexo ou ainda que não teve o filho, né? E aquele casal está querendo fazer um planejamento familiar e quer saber sobre as possibilidades de ter um filho com Huntington. Então, aí seria, né, essa ilustração, certo? Com sexo indefinido. Entendi. O primeiro exemplo, então, os pais já tiveram os filhos, nasceram 4 e aí foi diagnosticado
Eu coloquei 4 para manter a proporção, isso. Tá. E para mostrar que é independente do sexo. Entendi. Se tiver uma menina, pode ter, né? Tem 50% de chance de ser afetado ou não. E se tiver um menino, mesma coisa. Vocês vão ver que quando a gente trata de herança sexual, isso muda de acordo com o gênero. Tá. Em sexo, né? No primeiro exemplo, uma pergunta, você me fala se for pertinente. Eu poderia colocar que nasceram 4 meninos, mas 2 foram afetados, 2 masculinos foram afetados, e as 2 meninas foram normais. Não tem problema nisso, tem? Eu teria que mudar o gráfico ali do Hzinho e Hzão. Você entendeu? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Tá. Vamos lá, primeiro gráfico aí, primeiro exemplo, primeiro heredograma, beleza? Certo. Ao invés de eu colorir uma menina e um menino, se eu tivesse colorido os 2 meninos nasceram afetados e as 2 meninas nasceram normal. Mudaria alguma coisa? Não, manteria a proporção, Tá bom. né? Não, tranquilo. Porque o que eu quero é que destaque essa questão da proporção. Aí, o que você tem que tomar cuidado é o seguinte: na hora de fazer a orientação, se você colore só os meninos e deixa as meninas sem serem afetadas, pode criar aquela impressão. Espera lá. Então, quer dizer que se eu tiver menino, todos os meninos serão afetados? Serão afetados, Será? o Entendeu? X frágil. Tá bom. Então tem que tomar cuidado nesse sentido, porque aí pode gerar essa dúvida. Ele passaria a não ser recessivo, ele passaria a ser não ser autossômico e passaria a ser sexual, é isso? Isso. Exatamente. Por isso que tem que tomar cuidado. Então, nesse caso, seria melhor usar o losango mesmo, tá? Ou então manter a mesma proporção de acordo com o sexo. É o mais indicado. Senão pode gerar confusão. Tá. Oi, mais alguém? Quer mostrar? Você fez, Luciano? Você conseguiu fazer o heredograma? Então, eu não participei dessa aula. Eu fiz esse que você acabou de demonstrar, né? Foi a primeira vez que eu participei. Teve alguém que fez diferente, que fez anteriormente, fez diferente desse que eu tô mostrando e que gostaria de compartilhar, só para a gente poder discutir aqui, ver se foi no caminho certo, para eu corrigir com vocês? Eu estou igual o Luciano, Nayara. Como eu não assisti a aula anterior, eu fui acompanhando a sua criação. Eu também não vou ter que aprender a fazer. Não, tranquilo. O pessoal que já estava há mais tempo... Vamos lá, deixa eu ver alguém que eu tô com saudade. Felipe, cadê você, Felipe? Eu te chamei na aula passada e seu microfone não estava funcionando. Apareça. Pois é, hoje eu estou de microfone funcionando e sem webcam. Ah, Felipe. Bárbara, conseguiu fazer? É perseguição, né, Nay? Logo na sua aula. Professora. Oi, querida. Eu tenho um pouco de dificuldade na sua matéria de base biológica. Não, mas aí agora que eu tô pegando. Isso, vamos devagarzinho. Adriana quer falar e Luciano? Adriana? Posso? Eu fiz, Nayara, só que eu desenhei apenas 3 filhos e coloquei 1. Aí, no caso, assim, eu identifiquei que cada um podia ter 50%, mas eles tinham 3 filhos e um só veio com a situação, tá certo? Vamos lá, faz um favor para mim, Adriana. Pega o seu caderninho e aí você vai colocar na frente da câmera assim. Pessoal, para a gente conseguir visualizar a câmera, o trabalho aqui da colega melhor, eu vou pedir o seguinte. Vem na lista de nomes de participantes... Você vai procurar o nome da Adriana e vai fixar Adriana Soares. Você vai clicar nos 3 pontinhos e vai fixar. Deixa eu tirar a minha tela. Aí, que aí a gente vai ver. Olha só, estão conseguindo visualizar? Sim. Vamos lá. Olha só, vamos lá. Adriana, você fez aqui Hzão, Hzinho, perfeito, Hzinho. 2 meninas, certo? E aqui você colocou 50%, né?
Perfeito, tá. Assumindo que eles teriam apenas, que já seria um casal que teve 3 filhos. É isso? Sim, isso. E aí colocou a proporção aqui de 50%. Tranquilo, tranquilo, então, certinho. ok. Manteve a proporção e colocou os genótipos aí certinho. Ai, que Tá bom. bom. Colocou a proporção. Ótimo. Nayara. Oi? Nayara? Aproveitando o desenho da Adriana, uma maneira também que poderia ser é colocar uma das meninas com um Hzão e um Hzinho. No caso, né? Uma das meninas afetadas, com certeza. Porque não está ligada ao sexo. Não é um tipo de herança ligada ao sexo. Afeta de forma, né, independente, homens e mulheres, tá bom? Claro. Nayara. Então, Chegou. tanto o pai quanto a mãe pode infectar, então, estando com essa doença. Como é, perdão? Tanto o pai quanto a mãe pode infectar o filho com essa doença. Tanto o pai quanto a mãe podem transmitir este alelo, né? Fazer essa transferência ali hereditária desse gene aí afetado. Tanto um quanto o outro. Deixa eu voltar aqui para o meu pente para vocês verem. Oi. Luciano. Diga, Luciano. Minha dificuldade aí não foi nem nas bases biológicas, foi dificuldade na matemática. Vamos lá. São 3 crianças, de acordo com o que a Adriana estava mostrando. E por que de 3 a probabilidade foi de 50%? Na verdade, o ideal seria ela indicar dessa forma aqui, ó. Mas ela colocou como se fosse um casal que já teve 3 filhos, e aí por isso que ela indicou embaixo de cada um essa proporção aqui de 50%. Porque cada gestação, se você parar para pensar, cada gestação é como se rodasse de novo essa chance, né? Uma gestação não exclui a probabilidade, não é porque eu tive um filho com Huntington que o outro vai ser normal. Não, na verdade, o outro filho aqui tem 50% de chance de ter Huntington. Tô na 20ª gestação, teve 10 gestações, e a cada gestação vai manter a proporção de 50%, né? Então, por isso que eu considerei que ela indicou ali, embaixo de cada filho, 50%, que seria como se rodasse ali, né? Girou a roda, tem 50% de chance, né, de ter o filho afetado. Teve outra gestação, 50% de chance, entendeu? Tá. Não tem nada a ver de ser sequencial, não, né? Não, A porque roda olha pode só. a roda pode girar positivamente para várias vezes, né? 50 é probabilidade, isso daí é importante. Genética é probabilística, não é determinística. Então, a cada gestação, pode ser que esse casal tenha 4 filhos e os 4 filhos sejam normais, ou que tenham 4 filhos e 4 filhos sejam afetados. A questão é que a chance de ter o filho afetado é de 50%. E aí eu queria mais que vocês treinassem a questão da simbologia, tá? O que eu quero, assim, é que vocês treinem bem para conseguir bater o olho em um heredograma e conseguir interpretá-lo. Esse que é meu objetivo neste momento, tá bom? Oi. Você falou aí sobre a probabilidade, né? Que é probabilística, e com relação, se tiver quatro filhos, podem ser tanto normais quanto os 4 filhos também não terem a doença, né? No caso meu, quando eu tinha feito heredograma, eu fiz com o filho, que eu fiz até o triângulo, porque quando você tinha mostrado o exemplo, ele não estava falando da sexualidade da criança, o gênero da criança, isso. E eu pus ele como portador. Eu lembro que no dia eu fiz o cálculo, mas eu não lembro como eu fiz. E eu fiquei meio confusa. Eu falei assim, gente, porque é 50%. Tem a probabilidade, também não tem. Eu estaria certa ou errada? Você quer mostrar o seu? Eu acabei apagando aqui, mas eu faço de novo, a gente mostra, né?
Olha só, o importante é vocês entenderem. O que eu queria ali era que vocês realmente ilustrassem essa situação do padrão hereditário, tá? Então, algumas coisas importantes. Manter, ilustrar aqui. Lembra que sempre que tiver um indivíduo afetado, o pai vai ter, né? Ou a mãe, né? Um dos genitores vai ser também afetado pela doença. E que a chance é essa daqui, ó, que você pode ilustrar, né, inclusive fazendo este cruzamento aqui, tá bom? Então, era mais nesse sentido. Deixa eu ver vocês. Tá bom? Rafael? Ná, eu acho que o que ajudaria a turma a compreender e facilitar é que a compreensão do processo de possibilidade, ela não fica simplesmente no âmbito da matemática, né? Porque, na verdade, quando você pega o nascimento de um filho, ele tem as mesmas proporções, ou seja, ele vai ter as mesmas estatísticas ou probabilidades que começam do zero. Então, se a gente pegar, por exemplo, nesse seu primeiro que está aqui, não dá para eu mostrar, nós temos o primeiro que pode estar, né, com a doença de Huntington. O segundo, essa possibilidade dele ter a doença começa do zero e volta novamente para a possibilidade de ter 50%. Porque como o pai tem o Hzão e a mãe tem o Hzinho, né, ele volta a ter novamente essa chance de 50%. Então, sempre não é na matemática, é na probabilidade que ele tem da concepção genética de estar ali ou não sendo portador da doença de Huntington. Será que é isso que a galera está bagunçando a cabecinha? Porque não é no 50%, né? Exato. E quando que vai ser definido? Dependendo do espermatozoide e do óvulo que vai ser fecundado. Que vai ser fecundado, exatamente. Começa do zero, exatamente. Um tem um Hzão, o outro tem um Hzinho. Isso. Quem que vai ganhar a corridinha? É lá na corridinha que vai ser definido, né? Na fecundação. E posso fazer uma colocação que também acho que é bem pertinente, que vai ser bem bacana? É por isso que quando a gente está estudando a importância de nós fazermos o mapeamento genético, é que tem alguns momentos nessa roleta que você colocou, a doença vem de muito tempo atrás e que não se manifesta por causa desta probabilidade de ter um Hzinho, que vai passando e que não manifesta a doença de Huntington. Mas ela está lá, né, pronta para ser atirada, pronta para ser eclodida. Aí quando você fala assim, nossa, foi meu pai, foi minha mãe, não necessariamente, pode ter vindo de descendentes muito antigos e que acaba chegando no seu filho, né, que veio portar, você vinha lá com essa vamos dizer assim, esse Hzão, né, bem ali presente. Não, apesar de que o Hzão não pode, não. O Hzão, se tiver, ele está lá presente, né? Não tem jeito. Aí chegou, matou a pau. Aí eu errei, eu falei bobagem. Aí, ó, aí que eu ia pegar. Eu errei bobagem, falei bobagem, porque se tiver o Hzão, está lá, ele é dominante. Captou, isso. Foi mal, desculpa, apaga tudo. Você falou, totalmente adequado para o caso de doença com característica recessiva, que aí vai passando, eu não manifesto, mas o meu neto manifesta, né? Caráter recessivo. Caráter dominante, então isso eu queria chamar a atenção. Boa. Observa que não tem, lembra aquele esquema de portador que eu tinha falado com vocês? Quando a pessoa é portadora, é normal, mas é portadora, que seria assim, você representa, né, preenchendo aqui só a metade. Vocês lembram disso que eu tinha falado? Ó, quando tem uma pessoa normal, mas é portadora, ou seja, não manifesta, tá dando para ver aqui? Não manifesta a doença, mas carrega aquele alelo e pode transmitir para o neto. Isso daqui, esses portadores, né, seria no caso de doença, o quê? Verdade. Com caráter recessivo. Recessivo, é o olho azul. O olho azul, isso é o olho azul.
Foi mal. Falei bem. Exatamente. Apaga no tudo aí, caso da amor. doença de Huntington, mas assim, matou a pau, é isso mesmo, o Rafael. No caso da doença de Huntington, como está associado com esse Hzão, uma vez que o indivíduo tem um Hzão, ele é afetado, tá? Sim. Um Hzão, ele é afetado, por causa do caráter dominante. E tá colocando de mãozinha levantada, todo mundo joga a mão para o alto, né? E a aula fica animada, vamos lá. Camila... Professor, então, creio eu que no dia eu coloquei ele como afetado, essa única criança, por ser o alelo dominante, pela doença de Huntington ser dominante, né? Então, e até pelo Rafa ter explicado, você também acabou de explicar, eu me confundi muito por ele ser dominante, a probabilidade é muito grande a criança ter. Então, sim, mas olha o padrão, mas é justamente, é assim... É certeiro, por ser dominante, é certeiro. Então. Se a criança é afetada, isso quer dizer que ou o pai ou a mãe também tem a doença. Pode não ter manifestado sintomas neurodegenerativos. Lembrem-se que normalmente, né, comumente, esses sintomas neurodegenerativos são a partir da meia-idade, né? Então, a partir dos 40, 45 anos, que você tem a manifestação dessas sequelas neurológicas. Então, olha só, informações importantes. Se o filho tem Huntington, um dos pais também tem, e a chance a cada gestação é que 50%, se vai ser, né, 50% normal, 50% de ser afetado. Bárbara? Ô, professora, só meio a dúvida, assim, porque viajando aqui um pouco na maionese, sabe? Essa doença é muito rara, mas vamos supor, assim, só uma dúvida mesmo. E se o pai e a mãe tiver ela? Então é certeza que o filho também vai ter? Mesmo... Certeza. Vamos 100%. supor. Então, por exemplo, se ele tiver um casal... 100%. Vamos supor, tá lá na associação de huntingtonianos, né? E aí, tendo aquela conversa em grupo, terapia, duas pessoas se encontram, se apaixonam, 2 huntingtonianos têm um filho, resolve ter um filho. 100% dos filhos serão huntingtonianos, com risco de homozigose, né? E aborto espontâneo ou morte muito precoce. Tem casos que o neném, quando são 2 Hzão, né? Hzão, que aí nesse caso tem essa possibilidade, ocorre muito a questão da homozigose letal, que é aborto espontâneo ou o neném nasce, né, natimorto, nasce, vive algumas horas e falece por causa da gravidade da mutação. Carol? Ô, Nayara, o Rafael estava falando ali da situação, né? No caso, você falou que é do caso recessivo, não no dominante. Eu gostaria de saber por que, tipo assim, o dominante ele sempre vai manifestar e às vezes tem doenças que são, no caso, recessivas e a pessoa carrega ela desde, né, a geração dela. Tem pessoas que têm, às vezes ela tem um alelo, mas ela não manifesta. Eu gostaria de saber por quê. É uma característica do gene, tá? O gene dominante, você precisa, porque veja bem, nós temos 2 cópias de cada, né, gene. Um que veio da nossa mãe, outro que veio do nosso pai, certo? Sim. No caso da dominância, quando uma característica é dominante, por exemplo... Quando uma característica é dominante, por exemplo, olhos castanhos é um tipo de característica dominante. Basta ter um gene para olhos castanhos, certo? Que aquela característica vai ser manifestada. No caso de genes recessivos, para que aquele fenótipo, para que aquela característica seja expressa, é necessário que tenha 2, que você tenha recebido um recessivo da mãe e um recessivo do pai. Gene recessivo, ele é expresso em homozigose, quando você tem 2
alelos iguais. Homo igual, zigose, alelos. Então, o gene recessivo, ele é expresso em homozigose. Então, quando eu falo recessivo, então tem que ser dois azinhos, né? Isso, geralmente, quando é especialmente em autossômico, tá? Muda tudo quando a gente fala de herança sexual, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Mas calma, pensando em herança autossômica, é assim, é lei de Mendel, é assim que funciona, papum, tá? Tem aqui, ó, exemplo, vou falar, deixa eu ver aqui, ó, o recessivo, né? Não, aqui no caso de Huntington, é dominante. Eu vou falar sobre PKU, sobre fenilcetonúria, que é um exemplo de doença recessiva. Mas, por exemplo, imagina que azinho, é aquela questão que eu tinha dado o exemplo, está associada com olho azul. Azão está associado com olho escuro, um olho preto ou olho castanho, tá? Aí você recebe um do pai e um da mãe. Imagina. Azão. Qual que vai ser a cor do olho daquele indivíduo? Carol. Se o indivíduo receber um azão da mãe e um azão do pai, qual que vai ser a cor do olho? Escuro. Vai ter olho claro ou escuro? Castanho. Escuro. Isso. Se for azão, azinho. Escuro. E azinho? Claro. Porque o azinho aqui, ó, né? Esse olho, esse daqui é uma característica recessiva, que será expressa... O sobreposto sobre o azinho? Nesse Oi? caso? No azinho é como se o azão sobreposto sobre o azinho. É exatamente isso. Ó o nome, dominância. O azão vai dominar, vai sobressair, vai silenciar o azinho. Ele que manda, ele que é o dominante, ele que é o dono da bagaça toda. Se ele tá lá uma vez, mandou, entendeu? Ó, sou eu que mando aqui, entendeu? Dominante. Igual casamento, é só você pensar na vida, não tem um mais permissivo, um outro que... É assim, a vida ensina. No sexual é diferente, né? Porque se a pessoa tiver o azinho, ela já é portadora, mas às vezes não vai manifestar, né? Aí na herança sexual tudo muda, minha gente, aí tudo muda, mas calma, vamos devagar. Ó... Começou a me empolgar aqui. Doença de Huntington deu certo? Vamos lá para a próxima, então? Então tá, quem tá com a mãozinha levantada? Bárbara? Não, esqueci de novo. Ô, Nayara. Beleza? Oi, quem fala? É o Ícaro. Aqui, a doença de Huntington, eu li que ela é assim, como é que eu posso explicar? Tem bastante casos dela, assim, embora que seja poucos. Na proporção de 5 pessoas por uma população de 100 mil habitantes. Mas por que são tantas poucas pessoas que estão infectadas, sendo que é uma característica dominante? Porque, veja bem, né? Aí você tem, inclusive, a questão do próprio controle, né? E isso varia de acordo com a região, ô Ícaro. Por exemplo, tem algumas comunidades mais isoladas, aonde esse gene, né, vai sendo disseminado de uma forma mais intensa, aonde a prevalência é elevada. Quando a gente fala de doença rara, e aí a gente mostra essa proporção, geralmente está associado com um estudo com um dado global, tá? No Brasil, faltam muitas informações. Os estudos voltados para a doença, né, para DH, são raros. Primeiro ponto, tá? Não só no Brasil, como outros países. No hemisfério norte, na Europa, já tem mais estudos nesse sentido. Então, hoje, na escala global, a gente tem uma maior prevalência em indivíduos europeus associada à doença de Huntington. Mas aí vem aquela questão, pode ser uma questão geográfica, aonde, né, os indivíduos huntingtonianos, eles ficam ali mais restritos a determinadas regiões?
Pode ser. Ou será que é falta de estudo? Outra coisa, DH foi muito confundida com duas doenças que a gente falou anteriormente. O diagnóstico não é fácil. Muitas das vezes, o Huntiniano era caracterizado, diagnosticado com Alzheimer, que é Alzheimer. Gente, Alzheimer tem uma prevalência, sim, não é nada de doença rara, tá? Alzheimer é uma proporção elevadíssima. Então, muitas das vezes, Huntington era confundido, né, diagnosticado como Alzheimer ou Parkinson, que inclusive foi levantado lá naquele artigo que eu passei para vocês. Então, nós temos esses pontos, né, e fica aí como crítica. Será que nós temos algumas regiões onde se tem maior registro e por isso e como, né, sempre 50% do filho, de chance dos filhos terem ali a doença, isso vai ficando mais restrito a determinadas regiões? Ou será também que faltam dados que sejam mais confiáveis no sentido desses estudos aí de prevalência de DH, de doença de Huntington? Então, fica a dúvida. A minha intenção aqui é deixar a reflexão. Vamos lá para a fenilcetonúria? Pessoal, acompanha comigo. Fenilcetonúria. Ai, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Né? É uma doença com caráter recessivo. Então, vamos lá. Informações importantes, então, né? Fenilcetonúria. Não, peraí. Cetonúria. Acho que ficou. Ah, gente, estou me esforçando aqui. Tá parecendo letra de menino, mas a professora tá se dedicando. Fenilcetonúria, tá? Que a sigla aqui, ó, é PKU. É uma doença autossômica com caráter recessivo. Está associada com o pezinho. O pezinho, indivíduos que têm aqui 2 alelos recessivos são afetados, ok? Vamos lá no padrão hereditário dessa doença, para a gente construir um heredograma para representar, para ilustrar a fenilcetonúria. Ó, fenilcetonúria. Vocês lembram do caso da fenilcetonúria? Vocês ficaram chocados? Lembra? Né? Fenilcetonúria é a ausência de uma enzima que degrada a fenilalanina e a partir da alimentação, se a pessoa tiver, né, se a criança for fenilcetonúrica, a partir da ingestão de alimentos com alto teor proteico, pode causar retardo mental, um tipo de distúrbio no metabolismo bioquímico. Mas calma, nem tudo está perdido, porque a fenilcetonúria ela é identificada no teste do pezinho. Vamos lá. Olha só. Fenilcetonúria. Ai, tudo muda, oh, coisa boa, porque é assim que é bom, né? A gente vê as inúmeras possibilidades. Os indivíduos afetados com essa doença, geralmente, não têm pais afetados. Característica da fenilcetonúria. Se um filho em uma família tem PKU, o risco de que os irmãos desenvolvam a doença é de aproximadamente 25%, embora os pais não sejam afetados. Então, vamos imaginar. Vem comigo. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar... Ah, não, vocês não estão vendo aqui, não. Peraí. Tá vendo o pente? Não, né? Deixa eu colocar aqui o pente para vocês. Tá só no slide? Deixa eu colocar aqui no meu quadro. Tá vendo? Eu tô aqui, nem consegui pôr a roupa, o cara chamando lá, perdi minha chave, não consegui nem trancar a porta. Ô, professora, aí você vai mostrar agora como é que pega essa doença, então? Porque se não vem dos pais... Ela vem dos pais. É porque eu anotei assim, os indivíduos com essa doença geralmente não têm pais afetados. Exatamente. Afetados, são portadores.
Eles são portadores, eles não são afetados, eles são portadores. Aí que tá. Então é aquele quadradinho só com a metade colorida, né? Exatamente. Então, os pais geralmente são normais. Opa! Olha aqui, ó. Normais, mas são o quê? Portadores do alelo. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o heredograma. Eu tenho um quadradinho, o pai, a mãe. Espera aí que tá com muito chiadinho aqui. Deixa eu só tirar o... Olha só. Tem o pai, a mãe, e aqui eu vou fazer os filhos, tá? Eu vou fazer 4 aqui para ilustrar todos os genótipos possíveis, tá bem? Lembra o seguinte, que se um dos filhos é afetado, então vamos desenhar aqui, ó. Um dos filhos é afetado. Lembra que é independente de ser homem ou mulher, porque é uma doença autossômica, tá? Se um dos filhos é afetado, quer dizer que esse genótipo aqui, ó, é o quê? Pzinho. Por quê? Ele tem fenilcetonúria. Quer dizer que um Pzinho veio da mãe e um Pzinho veio do pai. Ele é afetado, concorda? Ele tem fenilcetonúria. Como que ele pegou fenilcetonúria? Como? Alguém transmitiu esse alelo. Quem transmitiu? Os genitores, o pai e a mãe, certo? No caso, tem que ser os dois, por quê? Como é uma doença recessiva, o caráter recessivo... Carol, o caráter recessivo só manifesta em caso de homozigose, certo? Então, vamos lá. Nayara, no caso, o pai tinha o recessivo e a mãe também. Exatamente, só que os pais geralmente são normais, ou seja, os pais têm o Pzão, porque o caráter normal aqui é dominante. Então, o pai e a mãe são normais, mas carregam esse alelo recessivo. E é aí que a gente representa com a metadezinha. Sim. Mas então, por exemplo, na junção dos dois, se os pais têm o recessivo, então os pais deles provavelmente tinham alguém que era... que tinha a doença que passou para eles, né? Ou que tinha doença, ou que era portador. Pode ser afetado pela doença ou apenas portador, os avós. Mas alguém transmitiu, vai transmitindo. Então, alguém tinha doença. Pode ser afetado ou poderia ser portador, igual eles são. Entendi. Certo? Lembra o seguinte, para fenilcetonúria, deixa eu voltar aqui, ó. Para fenilcetonúria, olha só, a gente tem um dado que o número de portadores do alelo é elevadíssimo. Apesar, né, da fenilcetonúria atingir 1 a cada 10 mil indivíduos, e por isso é considerado uma doença rara, quando a gente pensa no número de portadores, 1 a cada 50 indivíduos é portador do alelo. Então, tem muitos portadores por aí. Muitos portadores que não manifestam a doença. É aquele caso que você tinha falado anteriormente, Carol. Muita gente que carrega aquele alelo recessivo, mas não manifesta. Entendi. Porque só tem uma cópia, não tem 2, certo? Mas pode ter um filho afetado. Então, vamos lá. Bárbara? Nayara, a gente pode dizer que essas doenças mais comuns, elas são de caráter dominante? Depende. Doença de Huntington, por exemplo, é uma doença de caráter dominante, mas tem uma baixa prevalência na população. É considerada uma doença rara. Engraçado, mas se a pessoa tem o alelo, ela tinha que manifestar, né?
Pois é, mas aí que tá. Muitas das vezes também, né? É claro que assim, você tem a perpetuação, vai passando de pai para filho essa condição letal, né? Mas como são doenças genéticas, quando eu falo de doenças genéticas, muitas são doenças neurodegenerativas, né? Acaba que a incidência fica mais menorzinha mesmo, fica mais baixa. Entendi. Vamos lá, então, gente. Deixa eu fazer aqui Alcebiades, por favor. Boa noite. Boa noite. Num dos estudos que eu fiz, parece-me que é uma convenção que o sexo feminino é do lado direito e o masculino do lado esquerdo. Essa representação que você fez, o que está afetado, é um losango ou é um sexo masculino? Ah, aqui eu fiz um quadradinho mesmo. É um quadradinho que ficou mal feito. Mas teria que ter colocado aqui, né, antes. Entendi. Deixa eu mudar aqui, então. Vou colocar uma mulher. Mas aí procede o que eu li, né? Tá. É convenção, né? Essa questão de heredograma tem algumas convenções. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Nossa, peraí. Tô tentando aprender melhor. Ai! Pronto. Resolvido. É uma menina afetada. Certinho. Obrigado. Vamos lá, então, gente. Olha só. Pesão, pezinho. Vamos fazer aqui os cruzamentos para a gente pensar nos possíveis genótipos, tá? Nós temos aqui, ó, pam, vou fazer aqui o cruzamento, tá? Para ver as possibilidades dos gametas. Pode ter um gameta portando o pezão ou pode ter um gameta portando o pezinho. A mãe também, um óvulo pezão ou um óvulo pezinho. Quais são as possibilidades aqui? Pezão, 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 pezinho, pezão, pezinho, pezinho, pezinho. Ou seja, se você parar para pensar, pezão, pezão, o que seria o pezão, pezão? Afetado ou normal? Ou normal portador? Pezão, pezão. Normal. Aí vai ser pezão, pezinho. Normal, 50% de normal afetado e... Isso. 50% de afetado. Isso aí. Normal, portador do alelo. E pezinho, afetado. Fenilcetonúrico, né? Então, vamos tentar ilustrar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma bolinha, outra bolinha, um quadradinho e outro quadradinho. Opa! Nossa, ficou um pouquinho... Ah, mas tá dando, né, gente, para acompanhar? Deixa eu tentar só melhorar esse quadradinho aqui. Espera aí. E esse círculozinho aqui. Vamos lá. Eu tô melhorando nessa canetinha. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó, né, no genótipo. Você tem aqui, ó, pode ter pezão, pezão. Então, vai ser aqui, ó, todo em branco. Pode ter 50% normal, portador, pezão, pezinho. E aí, a gente vai representar com a metade aqui preenchida, certo? A metade preenchida. E 25% pezinho, afetado, né? Ah, professora, mas e a questão do sexo? A gente pode representar de outra forma? Sim. Outra forma que você pode fazer, deixa eu abrir aqui minha câmera, é com aquele
losango, lembra? Porque independe, neste caso, independe do sexo. Deixa eu só tirar aqui. Tá dando para ver? Tá dando para ver? Sim. Tá espelhado aqui, ó. Sim. Mas olha só, né? Se você tem um filho afetado, né? Quer dizer que ambos os pais, ambos os genitores são portadores. Representa com a metadezinha colorida, ok? Quando você pensa nas possibilidades de cruzamento, normal homozigoto, 50%, né? Aqui é normal portador e 25% afetado, certo? É só uma ilustração diferente desse caso aqui que a gente tinha mostrado, né? Se você colocar os genótipos, olha só, é a mesma coisa. Diga, quem quer falar? Vou segurar aqui para vocês verem. Ô, professora. Tá bonitinho. Eu tinha ficado com uma dúvida seguinte. A pessoa, então, que é portador, o filho, né? Que foi afetado, que está com essa doença, né? Ele, no caso, ele não consegue ter filhos, não, né? Consegue. E se ele tiver filho? Aí o filho dele... Vamos colocar, então, a situação. Na hora que eu pensei nisso, eu lembrei daquele... Que é retardo mental, né? Que essa doença causa, né? Sim. Aí eu lembrei até daquele Milagre da Cela 7, acho que todo mundo deve ter visto, né? Que aí ele teve um filho e não dá nem a chorar. Aí ele teve a filha e não teve, né? Mas tudo bem que é filme, mas aí eu lembrei por causa disso. Olha só, no caso do fenilcetonúrico, é Bárbara, né, que tá falando? Isso. É com a Bárbara? Bárbara, olha só, no caso do fenilcetonúrico, se mantiver uma dieta livre de fenilalanina, porque é uma coisa específica associada à fenilalanina, se tiver uma dieta controlada para o resto da vida, tranquilo, vida normal, vida que segue, tá? Vai estudar, vai namorar, vai casar, vai ter filho, vai aposentar, vai fazer tudo, tá? Vai ter uma vida normal, certo? Com restrições alimentares. Ponto. Vamos colocar aqui uma situação, então, deixa eu ilustrar aqui para você. Vou colocar aqui na situação aonde, me fala aí o seu exemplo, né, para a gente pensar. Você pensou aqui, o fenilcetonúrico casou, certo? Vamos colocar aqui, ó, casou. Ele casou com uma mulher portadora, uma mulher normal portadora. O que você acha? Uma mulher não, um homem aqui. Ah, não, ele casou com uma mulher normal. Casou, então aqui, ó, peraí, que isso daqui é uma mulher, casou com um homem normal, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos ver as possibilidades. Vem comigo, turminha. Vamos fazer aqui juntos. Vamos fazer juntos. Juntos. Pam, pam, pam. Pezinho, pezinho. E aqui, pesão, pesão. Ou seja, né? Vamos pensar aqui, ó. O pai, a mãe, quer dizer, vai passar o pezinho e o pai vai passar o pesão. Aqui em 100% dos casos, na verdade, né? Vai ser o quê? Portador do alelo, certo? Se fosse um outro exemplo, vamos pensar aqui um outro exemplo, aonde esse pai aqui fosse portador, tá? Quais que seriam as possibilidades? Então, acompanhou? A pessoa aqui, fenilcetonúrica, se casou com um cônjuge aqui normal, não vai ter filho afetado, porque o cônjuge normal vai passar o alelo dominante, que é normal, e os seus filhos serão apenas portadores, não vai ser afetado pela doença. Se
essa mulher casar com um homem que é portador. Quais são as possibilidades, tá? Tem aqui, ó, Pzão, Pzinho, e ela, Pzinho, Pzinho. Vamos lá. A mulher sempre vai passar o Pzinho. O pai pode passar o Pzão e aquele filho ser portador, ou pode passar o Pzinho e aquele filho ser fenilcetonúrico, tá? Então, são essas que são as possibilidades. Certo, Bárbara? Certo, obrigada. É um Pzão. Ficou meio fake, mas isso é um Pzão, Pzinho. Deu para acompanhar? Deu para acompanhar, turma? Deu sim. Ótimo. Vamos lá, quem mais gostaria de perguntar? O anterior eu boiei aqui. O anterior? Ele é o fenilcetonúrico, a mulher, casou com um homem normal. Isso. Aí ele tem 50% de chance em ambos. Não, olha só, vamos colocar assim, vamos supor que Pzinho, a mulher fenilcetonúrica, casou com um homem homozigoto normal. Quais são as possibilidades aqui, ó? 100%, o quê? Pzão, Pzinho, 100% portador. Não vai ter nenhum filho fenilcetonúrico, porque o pai vai passar sempre o Pzão. Se o pai for heterozigoto, se ele tiver esse alelo recessivo aqui, ó, aí sim pode ter o filho fenilcetonúrico, tá? Lembrando que para expressar tem que ter a heterozigose, tem que ser Pzinho, certo? Então, outro caso que eu tinha mostrado aqui era em homozigose, 100% normal portador. Tranquilo, gente? Fácil? Então, lembre... Oi. Eu não estou achando nada tranquilo. Sério? É tranquilo. Depois a gente vai É, trabalhar. tem que exercitar, tem que ir exercitando. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Alcebiades. Eu fiz uma representação, casamento entre parênteses. É o acasalamento consanguíneo, né? Nesse caso, eu li que existe maior probabilidade de acontecer, né? E mesmo sendo casamento entre parênteses, os dois eles já seriam portadores, ou pelo fato de serem parentes é que provoca o surgimento da doença? A questão de consanguinidade, ela não só para fenilcetonúria, tá? Parentes próximos, é aquele velho caso, né, de casamento de primos, entre primos de primeiro grau e tal. A probabilidade de doenças genéticas, ela é maior comparado a um casamento sem consanguinidade, certo? Não só para fenilcetonúria, para todas as doenças, assim, genéticas, né, você tem esse padrão. E isso está associado porque uma vez que você tem aquela mutação dentro da família, né, a probabilidade daquele primo ou daquele parente próximo também ter é elevada. Por isso que você tem filhos que são afetados, né? Você tem assim uma proporção maior de filhos afetados por doenças genéticas em casamentos consanguíneos. Muito por causa dessa transmissão, daquele gene, daquela mutação que já está circulando naquela família, certo? Certo. E na representação, eu também preciso colocar o meio quadrado preenchido e o meio círculo preenchido também, né?
se forem portadores. E outra coisa importante, no caso de consanguinidade, o que você vai representar? Esse casamento aqui, ó, ao invés de ser uma linha, você coloca duas. Opa, ficou nem outra cor. Mas você coloca duas linhazinhas. Quando você tem aqui, ó, duas linhas ligando esses indivíduos, quer dizer consanguinidade. Certo? Pode ser portador, pode ser afetado, depende do caso, do exemplo que você está usando. Ok, obrigado. Nada. Pessoal, tranquilo? Podemos passar para a próxima. Fenilcetonúria, ok? Deixa eu ver quantas horas. Está na hora do nosso intervalo. Olha só, vamos fazer um intervalinho, 20 minutos, 9 horas eu chamo vocês, tá bom? E aí eu vou falar com vocês sobre o nosso terceiro caso agora. Nós vamos construir heredogramas juntos associado à herança sexual. E aí vocês vão ver que tudo muda, porque a mutação está associada com o X ou o Y, está associado com o cromossomo sexual. Tá bom? E aí eu vou fazer aqui com vocês mais heredogramas e esses genótipos, né? Esses cruzamentos para a gente treinar. Maravilha? 20 minutinhos, 9h05, eu chamo vocês. Vai lá. Obrigada.